Well, because we are already 4 minutes late, we must restart and resume our proceedings. But anyway, I'm still missing the next speaker. I think he's still at coffee break. Yes, kick everybody in. Gently. It's the first coffee break. So while people are getting in, I will have to, as we say in Portuguese, from Portugal, stuff sausages, encher chouriço, because I have to remain on stage until the next speaker comes into the room. Actually, I was just with him a couple of minutes ago during coffee break. Manuel, here you are. Thank you very much. No, it's okay. I was just about to introduce you. So, ladies and gentlemen, it's my pleasure to call to the stage on this second part of the morning session of the ICA Congress, Manuel Bernardes, a good friend. He's Vice President of Education of IBGM, and he will lead a panel on the sector of gemstones in Brazil, a leader in compliance and sustainability practices. Once more, the panel will be in Portuguese, so you can change your channel on your headsets. And Manuel, the floor is yours, and I will try to bring everyone into the room. Thank you very much. Bom dia a todos. Eu queria agradecer em primeiro lugar o ICA e o IBGM por esse convite para que nós participássemos hoje desse painel que vai tratar um pouquinho da questão da responsabilidade de sustentabilidade no Brasil. Nós temos uma legislação muito grande, ampla, densa, e temos dificuldade na implantação dessa regulamentação. Então, nesse painel, nós vamos trazer algumas ideias e algumas pessoas que vivenciam essa particularidade. Eu gostaria de convidar William Freire, por favor. O William Freire é um advogado especialista em direito minerário no Brasil e vai nos trazer um pouquinho dessa lida constante da adequação da legislação para a vivência. Gostaria de convidar o Adriano Moll, por favor, Adriano. Adriano está na área de design, professor que conhece profundamente a área de gemologia, e ele vai trazer um depoimento de algumas empresas que estão hoje na linha de ponta. Seja bem-vindo. Na área de mineração. Gostaria de convidar o Ara Vartanian. É um joalheiro muito conhecido no Brasil e que tem uma enorme expertise e de tradição familiar. Seja bem-vindo. Obrigado, Ara. E o professor Jorge de Tome, que da USP, da Universidade do Estado de São Paulo, que vai nos trazer também algumas sugestões para trabalhar a rastreabilidade das gemas e do ouro. Professor, seja bem-vindo. Vamos passar, porque nós temos um compromisso com o horário. Eu vou passar, mas não vai ser nessa ordem. Eu vou começar numa ordem um pouquinho diferente, para que haja um melhor entendimento da plateia. Por favor, William, gostaria que você falasse da sua apresentação e como você vê a questão da regulamentação das leis no Brasil para a mineração de gemas. Bom dia a todos, obrigado, Manuel. Cumprimento meus colegas aqui de painel, a organização do evento e os presentes. Dentro de uma visão jurídica, que é a minha área de atuação, nós temos que entender que cada segmento econômico ele tem uma peculiaridade ou suas peculiaridades. E no caso da mineração, ela é muito interessante, por quê?
além das peculiaridades gerais desse setor econômico, nós temos as peculiaridades desse segmento econômico das gemas minerais. E quando nós analisamos o regime jurídico da mineração, nós podemos analisar ou analisá-lo com uma percepção do copo meio cheio ou a percepção do copo meio vazio. Vou começar fazendo uma análise a partir da percepção do copo meio cheio. Nós temos um Código de Mineração de 67, em que, nitidamente, a intenção do legislador foi dar segurança jurídica ao investidor e ao minerador. Isso é muito claro. Esse Código de 67, ele gerou o quê? Uma estabilidade no procedimento e no entendimento, porque é um código que já tem meio século, passou. Ainda considerando esse regulamento nosso do Código de Mineração, nós temos aqui no Brasil uma questão muito interessante, que é a mineração tratada no ordenamento jurídico como atividade de utilidade pública, e isso tem reflexos muito importantes, e uma atividade que deve ser conduzida no interesse nacional. Ou seja, sob o ponto de vista jurídico, nós temos todas as ferramentas possíveis e melhores do que muitos países, porque nem todos os países consideram a mineração, por lei, como atividade de interesse nacional. Essa é a parte do copo meio cheio. A grande questão que nós trazemos aqui é o seguinte: se nós temos todas as ferramentas jurídicas, por que nós ainda temos falhas de normatização para o setor? Essa é a nossa questão. E quando nós falamos de normalização para o setor, nós incluímos os pequenos mineradores, de maneira geral, que são a maioria dos mineradores. Eu não sei se algum debatedor trouxe os números, mas no Brasil nós temos 7.000 empresas de mineração, aproximadamente. Dessas 7.000, as 100 maiores representam cerca de 88% do PIB da produção mineral brasileira. E desses 88%, 61% é minério de ferro. Então, olha, nós temos várias minerações dentro da mineração. E nós temos a legislação, o regulamento tem que refletir isso. Por quê? A regulação não existe por si só. Ela não existe por existir, ela existe para regulamentar um setor adequado. E aí é que eu vejo que nós temos muito a avançar, e durante os debates, Manuel, eu pretendo dar minha contribuição nesse sentido. Eu acho que você podia já comentar nesse parâmetro quais são os aprimoramentos necessários no arcabouço legal para atender as pequenas e microempresas de mineração, que são a imensa maioria da mineração de gemas. Quais são os pontos principais? Bom, essa pergunta é bem interessante e eu vou respondê-la em duas partes. A primeira é um consenso geral de inadequações já verificadas e uma segunda mais específica para o setor. As inadequações já verificadas e que são históricas e fazem parte daquela indagação que eu falei, por que, se nós temos os elementos, se a Constituição fala a mineração tem que ser conduzida no interesse nacional, essa é uma mensagem muito forte. Interesse nacional sob o ponto de vista econômico, interesse nacional sob o ponto de vista social.
interesse nacional, sob o ponto de vista de manter a pessoa no interior, não deixar eles irem para a capital. Interesse nacional de gerar renda para as famílias mais necessitadas. Então, isso entra nessa questão. Uma visão geral. Primeiro, o minerador, pequeno minerador, especificamente no caso dos produtores de gema, é o seguinte: eles precisam de agilidade. E quando fala que um pequeno minerador precisa de agilidade, nós não estamos pedindo ao poder público nenhum favor. Por quê? Um dos comandos constitucionais e um dos elementos institucionais da mineração no interesse nacional é justamente a eficiência administrativa. Isso está na Constituição. Então, seria agilidade, primeiro, no órgão gestor direto, que é a agência, que vem trabalhando com muita dificuldade, falta de gente, dificuldade de todas as ordens. Agilidade na questão do licenciamento ambiental, porque o pequeno é diferente do grande. O pequeno, ele precisa daquela atividade como sobrevivência. Então, se não houver agilidade no licenciamento ambiental, a consequência natural é ele caminhar para a irregularidade. Não é? E um terceiro ponto que abrange isso tudo é o seguinte: essas decisões pontuais elas não resolvem. Nós precisamos de uma política mineral de Estado, não de governo, não é? Que leve em consideração esses detalhes todos. Não é? Parar aqui por enquanto, ouvir os nossos colegas aqui. Perdão. Continuando um pouco com você, a gente está mais ou menos distribuindo 10 minutos para cada palestrante. Eu queria que você fechasse um pouco o seu bloco para falar da evolução do setor extrativo brasileiro em relação às práticas e às exigências de sustentabilidade, sobretudo na cadeia produtiva de gemas e metais preciosos. Então, eu vou pedir que você seja breve e fala como é que nós estamos com a questão do quesito sustentabilidade nessa mineração específica, já que nós temos uma legislação ampla, geral, grande, um grande compliance, mas na prática, como isso está sendo vivido hoje? Manuel, sua percepção é excelente. Quando nós falamos de sustentabilidade, nós temos vários ângulos que podem ser analisados. O primeiro ângulo é o regulatório, é a legislação. O segundo ângulo é uma percepção do que seja sustentabilidade. Por quê? O conceito e a percepção de sustentabilidade hoje vai muito, muito além do que está nas leis. Ela passa desde um cumprimento da legislação ambiental, um cumprimento da legislação ambiental. E olha que interessante, Manuel, dentro de uma visão mais ampla. Quando a gente fala de sustentabilidade, não é esse conceito de sustentabilidade não obriga nem só o setor privado, não. E quando nós trazemos isso para a mineração, que é uma atividade de interesse nacional de utilidade pública, essa sustentabilidade deve fazer parte da cadeia toda, inclusive o setor público. Olha como as coisas se conectam. Não é? Então, são conceitos muito amplos que passam, por exemplo, de cumprimento da regulação, abertura da mina, fechamento da mina, empregado, água, energia. Isso é um negócio amplo que, dentro dessa cadeia produtiva, hoje, todos os dados indicam que, do jeito que está, se não houver uma política pública específica, os pequenos ainda não têm condição de cumprir. E qual é o fator, o poder do Estado, já que essa atividade tem importância econômica e social? Ora,
Se já tem as ferramentas jurídicas, é o quê? Uma implementação de atividades para que isso possa realmente tornar uma efetividade lá na ponta. Bom, vocês veem que é complexo, exige uma legislação complexa, abrangente, que une vários aspectos sociais, econômicos, técnicos, e existe uma dificuldade de uma operação concatenada e junta de todos os órgãos públicos para fazer isso acontecer. Eu vou passar em seguida para uma complementação dessa abertura do William, para o professor Giorgio de Tomi, que vai falar um pouquinho sobre a certificação de origem para a competitividade na cadeia de valor das gemas brasileiras. O professor tem trabalhado diretamente com o IBGM na busca de uma certificação para a área de ouro, para mineração de pequena escala para ouro, porque todos é de conhecimento de vocês, o Brasil teve uma série de escândalos envolvendo mineração em terras indígenas, exploração, contaminação, e o Estado tem tido dificuldade em implementar as políticas públicas para resolver esses problemas. Então, o professor Giorgio e o IBGM têm trabalhado numa perspectiva de uma autorregulamentação setorial que ajudaria a complementar e a trazer uma solução mais direta das partes envolvidas no problema. Professor, coloca um pouquinho o que vocês estão pensando lá no NAP, ou esse conceito de trabalhar com vários agentes para uma autorregulamentação do setor. Eu acho uma proposta interessante. Ok, Manuel, obrigado. Para começar, acho que é importante saber que eu sou professor titular de Engenharia de Minas da USP. E a gente prepara nossos alunos para trabalhar na Vale, na BHP, na grande indústria, né? Só que existe uma preocupação, como um núcleo de pesquisa dedicado à pequena mineração, a abrir os olhos da juventude nessa oportunidade imensa que a gente tem da nossa riqueza mineral, especialmente no setor de joias. O Brasil tem um papel de destaque e a gente não aproveita essa oportunidade como deveria. Então, eu tenho muita... eu me empenho muito a transmitir isso para a juventude. Tem um detalhe que eu acho que vale a pena falar, Manuel. É o seguinte, no começo da minha carreira, eu trabalhei em mineração de pequena escala e o segundo emprego foi numa PLG, foi numa permissão de lavra garimpeira de esmeralda. Trabalhei com esmeraldazinho em minas subterrâneas, então isso me dá um privilégio de saber como esse setor atua, como comunicar com esse setor e como, que nem o Samuel falou na palestra anterior, a gente enxergar esses produtores. Pessoal, vocês têm que enxergar eles, não são um problema para o setor. Eles são empreendedores, eles querem crescer, eles querem compliance, eles querem fazer parte do jogo. Tá? Eu estou falando do pessoal que é regulamentado e trabalha de forma legal. Os ilegais estão fora dessa discussão. Mas aqueles que estão regulamentados e estão trabalhando de forma legal, eles querem compliance, eles querem fazer parte do jogo. Eles são empreendedores. Então, a gente tem que criar, que nem o William falou, políticas públicas específicas para esse setor, mas com uma visão de Estado, não de governo, para a gente poder aproveitar esse potencial. Então, um dos pontos que a gente se preocupa muito é como eles podem comprovar essa regulamentação, essa legalidade deles, tá certo? Então, a gente está trabalhando num sistema que envolve certificação de origem. Vocês ouviram falar do certificado Kimberley? Talvez o nosso certificado de origem, que é feito aqui no Brasil, extremamente inovador, é mais avançado que o próprio Kimberley, tá certo? Para setor de ouro e gemas. A gente está fazendo com o IBGM, tá certo? Então, tem um elemento que é certificação de origem e depois a rastreabilidade. Pensa bem, como que você vai fazer rastreabilidade se não sabe a origem? Então, começa com a certificação de origem. A certificação de origem é uma iniciativa da USP, que está sendo desenvolvida em parceria com o IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, e a gente está transferindo isso para o IBGM, migrando para a área de gemas. Então, a nossa ideia é conseguir comprovar para qualquer produção de gemas do Brasil, saber se a origem está
adequada se a produção está seguindo critérios de responsabilidade. Ah, mas quais são esses critérios? Estão lá especificados. E por que essa certificação é tão válida? Claro que é importante para o mercado. Eu acho que é muito importante para o mercado e para dar uma confiabilidade maior aos consumidores finais. Mas também tem um elemento, pessoal, que vocês têm que entender, que uma vez que você passa o filtro de critérios de responsabilidade e alguns pontos estão no vermelho, não estão atendidos, o que acontece? Essa plataforma passa a ser um instrumento de educação para o minerador. Porque aí o minerador vai saber exatamente o que ele tem que melhorar para estar dentro do compliance dos critérios de responsabilidade. Então, esse caminho a gente está desenvolvendo junto com o IBGM nesse momento. Precisamos do apoio do setor, os consumidores finais, todos os players do mercado, especialmente aqueles ligados à IBGM, precisam conhecer essa iniciativa para nos ajudar a popularizar e fazer com que essa ferramenta se torne uma alavanca para a competitividade do setor de gemas do Brasil. Professor, explica melhor como é estruturado esse processo, quais são as etapas, quem participa e de que forma a gente pode dar transparência a essa plataforma. Ok, o primeiro passo, Manuel, é identificar o local onde está sendo produzida as gemas, tá certo? Então, com esse local, a gente consegue um compliance de regularidade junto à Agência Nacional de Mineração. A gente consegue saber se tem alguma interferência com áreas de proteção ambiental, alguma reserva, tipo uma reserva de terras indígenas, alguma coisa assim, que interfere com essa área. Então, imediatamente, se você já sabe, ao localizar aquele processo, se ele está dentro de um compliance geográfico adequado ou não. Quem faria? Dentro da plataforma que emite o certificado de origem. Quem fiscaliza para saber se essa declaração é Não, verdadeira? você pega o número da agência e olha no mapa, você mesmo olha no mapa. E você cruza com os dados da Agência Nacional de Mineração, do IBAMA, das secretarias de meio ambiente regionais, e você tem as várias poligonais. E se ela está fora de todas as poligonais não permitidas, ele está ok. Se está próximo ou está dentro de uma, é um vermelho, que aí não passa. Agora, além de tudo, a gente ainda olha, junto à Receita Federal, todas as transações relacionadas com a CEFEM, que é o pagamento do imposto de produção mineral, e a gente consegue ter também uma ideia do status em relação à produção e pagamento da CEFEM, tá certo? Além disso, a gente olha em imagens de alta qualidade para saber se a mineração está ocorrendo fora da poligonal permitida. Então, são vários critérios que a gente pode cruzar e tomar a decisão se está uma produção, se essa produção está num estágio adequado aos critérios de responsabilidade ou tem critérios que ainda têm que ser atendidos. Então, a gente consegue verificar tudo isso e emitir um certificado que, naquele momento, naquelas condições, aquela produção está adequada. Ótimo. Professor, você tem estudado isso de forma mais profunda, a questão da mineração de pequena escala. Quais são os eixos de transformação que precisam ser trabalhados para que haja uma alavancagem desse setor no Brasil? Ok, pessoal, como professor, né, dá lição de casa para vocês. 5C mais 1. Tem uma fórmula, tá bom? Engenheiro, né? 5C mais 1. São 5 Cs que tem que ser incorporados àquelas políticas públicas específicas de Estado que o William falou. Primeiro, capacitação. A gente tem que trazer a eles a condição de utilizar as tecnologias que a gente tem atuais, tá certo? Então, temos que deixá-los aptos a usar a tecnologia atual. Então, primeira coisa é capacitação. Segunda coisa coexistência, pessoal, muito importante. É um irmão maior, um irmão mais velho da capacitação é a coexistência. Lembrem da seguinte mensagem: onde a pequena mineração trabalha de forma responsável no mundo,
onde ocorre isso, eles utilizam critérios de coexistência. O que é coexistência? O grande minerador de grande ou médio porte, que tem os processos bem estabelecidos, ajuda os pequenos a migrarem para melhorar seus processos. É a coexistência. Ah, mas isso é difícil. Sim, é difícil. Tem muita desconfiança. Garimpeiro é desconfiado. O minerador industrial também é desconfiado do garimpeiro. Mas aí que entra a política pública, que consiga entender, regulamentar esses riscos e encorajar essa coexistência. Tá certo? O terceiro C é crédito. Né? A gente tem que dar condições de ele ter crédito e colocarem tecnologias adequadas para poder utilizar. Ah, mas isso é complicado. Sim, é complicado, mas a gente tem que trabalhar nisso. O quarto C, certificação, aquilo que eu acabei de mencionar para vocês. Muito importante o mercado e a cadeia produtiva entender que aquela origem está adequada aos critérios de responsabilidade. Tá certo? O último C, que eu acho que é importante, pessoal, é o compliance, né, de maneira geral. Então, isso entra aquela iniciativa de rastreabilidade que vai conseguir comprovar que existe compliance não só na origem, mas em toda a cadeia. Isso é um processo mais complexo, mas se a gente tem toda a tecnologia e está sendo desenvolvido uma solução inovadora brasileira. Então, vamos trabalhar nisso, para a gente conseguir o compliance também. O último, pessoal, eu não me lembro qual que é o C, mas o mais um, que é a Agência Nacional de Mineração. A gente quer que a competência da Agência Nacional de Mineração, a gente quer que ela esteja forte, presente e participante. Ou seja, é muito difícil você mandar um agente da Agência Nacional de Mineração no interior do Pará ou lá no norte de Goiás para fazer uma fiscalização. Mas a gente precisa disso funcionando, porque a gente quer separar o joio do trigo, a gente quer saber que aquele cara que está trabalhando de forma responsável realmente está atendendo todos os critérios da agência. Então, para que aqueles primeiros Cs funcionem, a gente precisa de uma agência muito forte, presente e participante. Obrigado, professor. Você vê que a iniciativa da Universidade de São Paulo com o IBGM, com o IBRAM, é uma parceria vitoriosa, porque pela primeira vez nós estamos tentando montar uma estratégia de autorresponsabilização do setor para uma estratégia de certificação de origem num país tão complexo, tão grande e com tanta diversidade de produção. É necessário, nós estamos falando de governança, cooperativismo e uma estratégia mais ampla para permitir uma evolução das pequenas empresas dentro de um contexto de um futuro mais sustentável. Eu vou passar em seguida, obrigado, professor, eu vou passar para o Adriano Moll, que meu colega lá de Belo Horizonte e professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, e que tem um largo conhecimento do setor, e vai nos trazer alguns cases de sucesso de mineração responsável e de estratégias de compliance para atender às exigências da nossa legislação. Legislação, mais uma vez eu quero repetir, nós temos muitas, precisa que ela seja colocada em prática. Adriano, por favor. Muito obrigado, Manuel. Bom dia a todos e todas. Então, eu queria fazer também como professor uma contextualização para a gente aqui, se essa frase de líder em compliance e práticas sustentáveis, se ela é uma afirmação ou se ela é uma pergunta. Né? Eu acho que a fala tanto do Dr. William quanto do professor Jorge já começa a responder isso. Né? Então, quais circunstâncias do nosso país grande, complexo, né, Manuel? A gente tem, como vocês sabem, mais de 300 anos de mineração no Brasil. Então, o que aconteceu? A mineração chegou antes de muitas comunidades aqui, o que não é o caso em recentes depósitos ao longo do mundo, onde, pelo determinismo da ocorrência, como o Tasso falou mais cedo,
né, aquilo ali, a gema é descoberta onde existe uma comunidade já instalada, onde existe pequenos mineradores já minerando, aí chega uma grande empresa internacional e se instala ali. Então, não é o nosso caso. A gente aqui, particularmente lá no nosso estado, né, Manuel, que, né, pelos autores, ajudou a segurar o Brasil como uma grande extensão territorial e não fragmentou igual o resto da América Latina, ali bem no meio, em Minas Gerais, né, descobriu o diamante, e hoje, né, hoje a gente tem cidades como Diamantina, Ouro Preto, várias outras cidades com nomes de gema. Então, esse capital cultural que a gente tem, advindo da mineração, já mostra um componente muito interessante da sustentabilidade, que é a sustentabilidade social. É desejado se fazer um bom uso da mineração. E aí é importante também, gente, contextualizando sempre, a gente separar a mineração. Nós estamos falando aqui de gemas. Eu não quero nem saber do ouro. Eu sei que é importante para a joalheria, mas eu não estou falando de ouro, eu não estou falando de ferro, nem muito menos de lítio. Eu entendo que elas ocorrem em conjunto e tal, mas a gente tem que ter um foco de laser no que a gente faz. Então, essa parte de gemas, ela esse capital social, né, e o tamanho dessa exploração a torna totalmente diversa dessas outras grandes minas, que são as que assustam as pessoas, são as que rompem barragens, que depois dificultam a nossa exploração lá em gemas. Então, o que acontece? O que mais que a gente tem de legal aqui no Brasil? A maior parte dessas minas são operadas por locais da região, não é um grupo estrangeiro que vem minerar aqui, e muitas vezes são minas familiares, né, de famílias operando aquilo ali, que, né, há várias gerações. Então, isso reforça a sustentabilidade social. A gente não tem no Brasil coisas graves como conflito, área de conflito. Pode ter em ouro, estou falando de gemas, gente. As nossas ocorrências de gemas não tem trabalho infantil nem trabalho forçado, igual a gente sabe pela literatura que é o caso em outros lugares. E aí, para ficar em gemas também, e ficar breve, a sustentabilidade ambiental, como já foi falado aqui mais cedo, a exploração, né, o beneficiamento de uma mina de gemas tem um baixíssimo impacto em comparado com a mineração de larga escala. É ASM, Small Scale Mining. Então, na questão ambiental, a gente minimiza o impacto disso aí, né, de sustentabilidade ambiental. E já foi estabelecido aqui, por vários palestrantes, que na parte de compliance, aí a gente já entra no G de governança, né, a mineração é super legislada, né, há várias defesas aqui para diminuir essa legislação. Então, né, pode-se falar, nesse momento, que a gente é líder em compliance e práticas sustentáveis. A gente tem exemplos de empresas brasileiras de mineração que são líderes em nível mundial, né, igual o próprio patrocinador master aqui do evento, o Belmonte, é reconhecido internacionalmente, a Cruzeiro Mining, que eu tenho o prazer de acompanhar pelos últimos 5 anos. Quando a gente apresenta as práticas desses campeões da indústria, em congressos que a gente tem apresentado, né, com testemunhas aqui importantes na joalheria mundial, isso é muito bem-vindo. Então, o que é o desafio nosso? É ter, não duas, não poucas, uma mão cheia de empresas assim, mas, né, diversas empresas, dado o potencial riquíssimo que a gente tem no Brasil de gemas. Então, era isso que eu queria trazer. Adriano, nesse caminho que a gente percorre para legalização, para ter uma mineração de ponta, quais são os maiores desafios que essas empresas, como a Belmonte ou a mineração da turmalina, enfrentou para poder regularizar e fazer um compliance adequado à legislação, uma legislação complexa? Olha, essas empresas, primeiro, elas são beneficiadas por ter uma regularidade de material que permite uma pujança econômica há décadas.
que também é um caso único. A gente tem aqui no Brasil várias minas históricas que não são esgotadas. Então, isso permite aos grupos que reinvista naquilo ali e cumpra todo isso que é caro. Então, né, sempre seguindo aquela série Siga o Dinheiro, né, várias empresas não conseguem isso porque fica economicamente inviável. Então, né, com o financiamento, né, disso aí é sempre complicado. De alguma forma, você está falando que nós precisamos de uma modulação na legislação, que é severa, que é ampla e restrita, para a mineração de pequena escala, de forma que o minerador possa atender às exigências legais e permita que eles possam atuar de forma legal, correta, dentro do sistema. Ô, Manel, eu sou designer de produto, igual você sabe. Então, eu deixo a parte da legislação para quem entende aqui, tem grandes especialistas. O que eu falo é uma questão de imagem, de branding. A gente tem um problema de branding ainda. O Brasil foi o principal produtor de gemas, a sede de gemas, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40, e perdemos isso. Então, né, com um trabalho bem feito, se traz resultado e aí se pode investir, é um ciclo vicioso, né? São várias questões. Eu acho que o que o Adriano está falando, que a exemplo do ICA, do ICA, que promove e prestigia as gemas de couro, de que maneira o Brasil pode também converter esse ativo mineral num ativo intangível, emocional para o mundo da joalheria. Por último, eu gostaria de chamar, mas não menos importante, o Ara, que é um joalheiro muito conhecido no Brasil, tradição familiar, e que tem trabalhado nessa busca de uma certificação que seus produtos tenham uma espécie de certificação. Ele gostaria de emular outras empresas andarem nessa direção, e eu acho que ele traz um pouco o ponto de vista do consumidor, que eu acho que pode ser uma grande alavanca para obrigar as empresas a trabalharem dentro de uma estratégia de compliance mais clara, mais transparente. Por favor, Ara. Olá, bom dia. Muito obrigado por me receber aqui. É uma honra aqui estar falando com todos vocês. Bom, antes, muito feliz de escutar essa iniciativa, professor Jorge, para essas minas de pequena mineração, trabalho com o IBGM e com o INBRAM. Fico muito feliz. Vou contar um pouco do meu projeto de mineração consciente, que a gente desenvolveu em 2019, por uma inquietude minha, que eu estava querendo buscar boas práticas no mercado, e eu tinha ouvido falar de algumas minas fazendo um trabalho excepcional aqui no Brasil, não só com o meio ambiente, mas com as comunidades locais, em melhorias nas condições de trabalho e mais transparência na cadeia produtiva. Aí identifiquei a mina do Cruzeiro e a Belmonte, fui fazer uma visita nessas minas, conversei com os proprietários e falei, eu queria contar a história. Falei, vamos contar a história de onde vêm essas pedras, vamos contar a história do trabalho que vocês vêm fazendo. E isso foi muito bem recebido. Esse trabalho foi muito bem recebido na época. E eu entendi que a melhor forma de desenvolver o trabalho e contar a história seria um trabalho colaborativo com outras minas. Com outras minas, não, com outros joalheiros. Trazer isso à tona, emitir na minha mídia social, mostrar o trabalho que a gente vem fazendo com essas minas e trazer uma força colaborativa. Convidar outros joalheiros também para participarem. E ao que gostaria de adicionar, a Brasil Paraíba Mine também foi uma mina que nós fomos visitar e ela entrou nesse nosso projeto. E a gente conseguiu desenvolver esse trabalho com esses joalheiros e 2022, eu percebi que eu não ia conseguir fazer isso sozinho, né, ver a parte documental, a parte de compliance e de due diligence.
A gente não tem esse know-how, eu como joalheiro. Então, eu contratei uma engenheira ambiental em 2022 e abri uma área de ESG na minha empresa. E fui trocando toda essa informação com outros joalheiros que estavam à disposição de querer aprender essa nova trajetória comigo. A minha ideia é que eu como consumidor de pedras preciosas e vivendo no Brasil, que tem essa potência das gemas, eu tinha que sair da minha zona de conforto e dar a cara para bater, de uma certa forma, e me comunicar com quem estava fazendo essas boas práticas. Através disso, eu, pessoalmente, tenho aprendido muito. Fui convidado para conversar no IBRAM com o Instituto Escolhas e o Raul Jurman sobre a questão do ouro na época, e também a gente foi convidado para fazer a parametrização do código Craft, né? Então, assim, estou aqui hoje falando, aprendendo, dividindo essa informação com outros joalheiros, e eu acho isso importantíssimo para a cadeia, né, dos joalheiros. O que a gente vê, eu imagino, não é minha área específica, mas que existe um longo caminho de transparência, né, de disclosure, para a área de gemas, em todo o sistema, desde a origem dela, quanto para os atacadistas, as pessoas que trabalham nisso, e os varejistas, para que o público consumidor tenha direito a uma informação mais clara, mais objetiva e mais transparente sobre aquela gema, as suas condições físico-químicas e também a sua forma como ela foi minerada. E isso é um longo processo, longo processo, e que hoje nós temos condições mais claras pelas condições técnicas desenvolvidas, técnica de blockchain, os computadores de última geração, da gente melhorar essa transparência dentro do segmento. O que a gente vê no painel é que a governança desse sistema ela é múltipla e precisa que todos os atores envolvidos trabalhem de forma concomitante e dentro de uma mesma perspectiva. Nós falamos de governo, regulamentação de governo, compliance, uma agência que precisa funcionar claramente, precisa ter elementos de inteligência, sobretudo com os novos sistemas, para poder, a custo menor, acompanhar a mineração. Nós vimos o professor trazendo a academia mais perto, uma ideia de trazer mais perto da atividade econômica. Eu acho que isso é uma iniciativa muito interessante, e essa proposta de autorregulamentação no Brasil, o Brasil é um país que tem um peso do Estado extremamente grande de regulamentação dentro do nosso sistema, e eu acho uma iniciativa brilhante que o IBGM tenha esteja podendo trabalhar dentro dessa iniciativa de autorregulamentação. Exemplos como a Belmont, a Cruzeiro, a Paraíba Mine, são exemplos para nós que sirvam de modelo adaptável para a pequena mineração, que não tenha a pujança econômica que essas grandes empresas tenham, mas que possam servir de elementos de emulação, de mudanças de perspectivas, de modos de conduzir as suas empresas. E o ARA está mais perto do público consumidor. O público consumidor vai ser objetivamente a última instância que vai obrigar o sistema a ser mais transparente. Eu queria agradecer enormemente aos nossos palestrantes aqui, aos nossos panelistas, queria agradecer a audiência, espero que tenha servido de inspiração para vocês ao longo dessa trajetória. Obrigado. Now, before, after, okay. Thank you very much, everyone. Thank you very much indeed. What a wonderful panel expressing the challenges at down the stream of our supply chain. I have learned that the translation
is really good quality. So congratulations to our translators in the back of the room. We appreciate that very much. And thank you very much. And it's really challenging to do translations